Você já se perguntou por quê? Jesus passou 3 anos ensinando os discípulos em secreto, mas a Bíblia registra apenas uma fração desses ensinamentos? João 21:25 diz claramente: Jesus fez muitas outras coisas. Se todas fossem escritas, creio que o mundo inteiro não poderia conter os livros que seriam escritos. Então, onde estão esses ensinamentos? A resposta vai te chocar. Porque Jesus não apenas pregava em público, ele tinha um círculo íntimo e para eles revelava mistérios que não podiam ser dados às multidões. Mateus 13:11 registra Jesus dizendo: a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. E esses mistérios incluíam 3 objetos espirituais, 3 ferramentas sagradas que podiam libertar os escolhidos das potestades das trevas, que Paulo menciona em Efésios 6:12. Mas aqui está o problema. Esses ensinamentos secretos foram removidos da Bíblia oficial. Não porque eram falsos, mas porque revelavam algo que certas estruturas de poder não podiam permitir que você soubesse. E se você pudesse se conectar diretamente com Deus, sem intermediários? Em dezembro de 1945, um camponês egípcio chamado Muhammad Ali estava cavando perto de um penhasco quando sua pá bateu em algo duro, uma jarra de cerâmica, selada há 1700 anos. Dentro dela, 13 códices de papiro contendo 52 textos cristãos primitivos, incluindo evangelhos escritos pelos próprios discípulos de Jesus. Textos que a igreja primitiva escolheu não incluir na Bíblia oficial. Por quê? Você sente essa inquietação agora? Como se algo importante estivesse sendo revelado. Confie nela, porque nos próximos 28 minutos eu vou te mostrar os 3 objetos espirituais que Jesus entregou aos discípulos mais próximos. O que a Bíblia realmente diz sobre principados e potestades. Porque certos ensinamentos de Jesus foram mantidos em segredo, como as primeiras comunidades cristãs praticavam esses mistérios, e as 5 práticas bíblicas para recuperar esse conhecimento perdido. Mas eu preciso te avisar de algo antes de continuar. Uma vez que você entende que existe mais nas Escrituras do que te ensinaram, você não pode mais aceitar respostas superficiais. Então aqui está meu convite para você. Se você quer ficar apenas com o que te contaram na igreja, pode fechar este vídeo agora. Mas se você quer conhecer os mistérios que Jesus prometeu revelar, se você quer entender o que Paulo quis dizer com principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso, se você sente que foi chamado para algo mais profundo, então continue comigo. A verdade escondida por 1700 anos, mas validada pela própria Bíblia, está a 28 minutos de você. E aqui fica revelador. Vamos começar com algo que está na sua Bíblia, mas que raramente é explicado. Marcos 4:11-12 registra Jesus dizendo aos discípulos: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, tudo se faz por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam. Espera, Jesus estava intencionalmente escondendo verdades das multidões? Sim, e ele deixa isso muito claro. Mateus 7:6. Jesus instrui: não deem aos cães o que é sagrado, não atirem suas pérolas aos porcos. Isso significa que existem ensinamentos sagrados que não devem ser dados a qualquer pessoa, apenas aos preparados, apenas aos escolhidos. A Bíblia registra que Jesus tinha camadas de proximidade. As multidões recebiam parábolas. Os 70 discípulos recebiam ensinamentos mais profundos. Os 12 apóstolos recebiam explicações privadas. Os 3 íntimos, Pedro, Tiago e João, presenciaram a transfiguração. O discípulo amado, João, recebeu revelações apocalípticas. E para cada círculo,
Jesus revelava diferentes níveis de verdade. 1 Coríntios 3:2 confirma isso quando Paulo diz: Dei-vos leite a beber, não alimento sólido, porque não podíeis suportá-lo. Isso não é conspiração, é Bíblia. Agora preste atenção nisso. Colossenses 1:26-27 fala de um mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos. Efésios 3:3-4. Paulo menciona o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. 1 Coríntios 2:7. Falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. 1 Coríntios 4:1. Paulo se descreve como despenseiro dos mistérios de Deus. A própria Bíblia confirma que existem ensinamentos secretos, revelados apenas aos iniciados. Aqui está um fato histórico inegável. A Bíblia que você tem hoje foi compilada por homens, especificamente nos concílios de Hipona em 393 d.C., Cartago em 397 e confirmada séculos depois. Eles escolheram 27 livros para o Novo Testamento e rejeitaram dezenas de outros. Mas quem deu autoridade a esses homens para decidir qual ensinamento de Jesus era inspirado e qual não era? Deuteronômio 29:29 diz: As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. As coisas encobertas incluem textos que foram deliberadamente omitidos. Agora, vamos ao que realmente importa. Efésios 6:12. Paulo revela: Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quem são essas entidades? 2 Coríntios 4:4. Paulo chama de o Deus deste século, um ser que cegou os entendimentos dos incrédulos. 1 João 5:19. João declara: Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. João 12:31. Jesus mesmo chama alguém de o príncipe deste mundo. Lucas 4:6. O diabo diz a Jesus: Dar-te-ei todo este poder e a glória destes reinos, porque a mim me foi entregue. Isso está na Bíblia. Existe um sistema de poder espiritual maligno governando este mundo material. E Jesus veio para nos ensinar a nos libertar dele. Agora vem a parte que poucos pastores ensinam. Jesus entregou aos discípulos 3 ferramentas espirituais para vencer os principados e potestades. E todas estão registradas na Bíblia. Objeto número 1, o selo do Espírito Santo. Efésios 1:13 diz: Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. 2 Coríntios 1:22 confirma que Deus nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Apocalipse 7:3 fala de selar os servos de Deus em suas testas, antes dos julgamentos. Este selo não é metafórico, é uma marca espiritual real que identifica os escolhidos e os protege das forças das trevas. Os textos gnósticos apenas detalham o que a Bíblia menciona resumidamente. Objeto número 2, a unção sagrada. 1 João 2:20 declara: Vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. 1 João 2:27. A unção que vós recebestes dele permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, é verdadeira. Isso é revolucionário. João está dizendo que a unção te dá conhecimento direto, sem necessidade de intermediários humanos. Atos 10:38 descreve como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Esta unção não era apenas simbólica, era transferência de poder espiritual real. Objeto número 3, a união mística com Cristo. Efésios 5:31-32.
Paulo cita Gênesis e depois revela: grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. 1 Coríntios 6:17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. João 17:21. Jesus ora: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Esta é a câmara nupcial que os textos gnósticos descrevem, a união mística total entre o espírito humano e o divino. Gálatas 2:20. Paulo experimenta isso. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Juntos, os três objetos formam um sistema completo. O selo igual à identificação e proteção como filho de Deus. A unção igual a poder e conhecimento direto do Espírito. A união igual à transcendência total. Cristo vivendo em você. E contra isso, Romanos 8:38-39 promete: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Nada nos poderá separar do amor de Deus. Os três objetos te tornam invencível contra as forças espirituais das trevas. Aqui está a pergunta de $1 trilhão. Se isso está na Bíblia, por que raramente é ensinado? Porque uma igreja cheia de pessoas que sabem que tem o selo divino de proteção, possuem unção que ensina todas as coisas. Estão em união mística direta com Cristo. É uma igreja que não precisa de confissões intermediadas, rituais controlados por sacerdotes, dízimos obrigatórios para comprar bênçãos, hierarquias que guardam conhecimentos especiais. João 8:32. Jesus promete: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberdade, não dependência. Efésios 6:10-12. Paulo nos alerta: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades. Isso não é metáfora. Existe uma guerra espiritual real acontecendo, e a maioria dos cristãos nem sabe que está lutando. 2 Coríntios 4:4 revela: o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. 1 João 5:19. O mundo inteiro está no maligno. João 8:44. Jesus identifica quem está por trás. Vós tendes por pai ao diabo. Ele é mentiroso e pai da mentira. O sistema funciona através de 3 mecanismos principais: cegueira espiritual. Pessoas não veem a verdade. Mentiras aceitas como verdade. Doutrinas falsas. Controle através do medo. Medo da morte, inferno, julgamento. Dados do Pew Research Center de 2019 mostram algo perturbador. 67% dos cristãos admitem dúvidas frequentes sobre sua fé. 52% sentem culpa constante apesar de seguirem as regras. 41% têm medo de punição divina, mesmo fazendo tudo certo. Isso não é fé, é prisão emocional. Romanos 8:15. Paulo contrasta: não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. 2 Timóteo 1:7. Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Se sua fé te mantém em medo constante, não é do Espírito Santo. 1 Pedro 5:8 alerta: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O verbo é tragar, consumir, devorar. João 10:10. Jesus contrasta: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Sistema do inimigo igual a roubo, morte, destruição. Sistema de Jesus igual a vida abundante. Se sua experiência religiosa te deixa esgotado, culpado, vazio, pergunte-se de qual sistema você está participando. João 8:31-32.
Jesus estabelece: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nota importante: conhecer a verdade leva à libertação, não obedecer cegamente que leva à dependência. Mateus 23, 8, 10. Jesus proíbe hierarquias religiosas. Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Mateus 20, 25, 26. Os governadores dos gentios dominam sobre eles, mas entre vós não será assim. Jesus está dizendo: estruturas de dominação religiosa não devem existir entre seus seguidores. Hebreus 10, 19 e 20 revela: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. 1 Timóteo 2, 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Um mediador. Jesus, não padre, não bispo, não papa. Mateus 23, 13 e 15. Jesus denuncia os líderes religiosos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Líderes religiosos que bloqueiam o acesso ao reino. Mateus 23, 27. Sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos. Jesus não estava sendo educado, estava denunciando um sistema corrupto. Agora vamos às 5 práticas de libertação segundo as Escrituras. Prática número 1. Conheça a verdade. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pare de aceitar doutrinas sem questionar. Examine as Escrituras você mesmo. Atos 17, 11. Elogia os bereanos porque examinavam cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Prática número 2. Receba o selo do Espírito. Efésios 1:13. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Busque a experiência direta do Espírito Santo, não apenas conhecimento intelectual sobre ele. Prática número 3. Ande na unção. 1 João 2,27. A unção vos ensina todas as coisas. Desenvolva sensibilidade à voz do Espírito em você. Não dependa apenas de outros para ouvir de Deus. Prática número 4. Busque a união com Cristo. Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Medite, ore, jejue. Busque a experiência mística de Cristo vivendo em você. Prática número 5. Vista a armadura espiritual. Efésios 6, 13 e 17. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Cinturão da verdade, couraça da justiça, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito. Estas não são metáforas, são armas espirituais, reais. Romanos 8, 14 e 15. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não recebestes o espírito de escravidão, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Gálatas 4, 7. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus. Transformação de identidade. Antes, escravo dependente com medo do mestre. Depois, filho herdeiro, em comunhão com o Pai. João 14, 12. Jesus promete: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Marcos 16, 17 e 18. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você foi chamado para poder, não para impotência, para libertação, não para escravidão, para vida abundante, não para culpa eterna. 2 Coríntios 3,17. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Nos próximos 7 dias, leia Efésios capítulos 1 a 6 completos.
Procure por todas as referências a mistérios, principados e potestades. Ore pedindo o selo do Espírito Santo. Não aceite experiências de segunda mão. Busque sua própria experiência com Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que você sente que precisa ser libertado, não apenas salvo. 1 João 4:4. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Os 3 objetos, selo, unção, união, estão disponíveis para você. Não porque você merece, mas porque Jesus prometeu. Não aceite substitutos. A verdade está na Bíblia e ela te libertará.